Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Sou o pastor Norberto passando para trazer uma meditação, uma breve meditação para todos nós. Você que acompanha o nosso canal, você que nos acompanha através do YouTube, do Instagram ou do Facebook. Para nós é uma alegria muito grande sempre postar algo novo, né? Algo que possa trazer edificação para a sua vida espiritual, tá? E para nós é uma alegria. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu maior tesouro. Uma certa feita eu fiz uma pergunta para uma pessoa, eu disse, qual é o seu maior tesouro? A pessoa falou, meu maior tesouro é Jesus. Você concorda com a resposta desta pessoa? Ela disse, meu maior tesouro é Jesus. Só que no meu ponto de vista, Jesus não é o nosso tesouro. Jesus é o dono do tesouro. Jesus é o dono do tesouro. Uma coisa é o tesouro, outra coisa é o dono do tesouro. Entendeu? Então, talvez seja polêmica esta minha colocação, mas é o que eu entendo, porque quando no livro de Isaías o Senhor nosso Deus fala para Ciro, dizendo que revelaria e entregaria a ele os tesouros escondidos, né? Então nós vemos que ali Deus nos mostra que ele não é um tesouro, ele é o dono do tesouro. Então, se nós pararmos para observar por esta ótica, né, nós podemos ver que o tesouro, você pode perder ele, na verdade. Você pode perder o tesouro. E já que Deus fala que ele revelaria para Ciro os tesouros escondidos, que nós vemos aqui, Isaías 45, versículo 3, Deus diz, e te darei os tesouros das escuridades, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então nós vemos que riquezas encobertas, em uma outra versão, significa os tesouros escondidos. E então, em falar sobre o nosso maior tesouro, nós podemos observar que o tesouro que o ser humano tem é algo que, se ele perder, ele perde tudo. Por exemplo, eu considero o nosso maior tesouro como a fé. Por que que a fé seria o nosso maior tesouro? Porque se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Se eu não tiver fé, eu não chego a Cristo. Se eu não tiver fé, eu não tenho Cristo. Né? Cristo é o dono do tesouro. Então, nós somos para Cristo, nós somos um tesouro para Ele. Você sabia? Porque nós pertencemos a Ele. E essa fé, ela é o nosso maior tesouro. Porque, como Romanos, né? Por exemplo, Romanos 10, 17, a Bíblia vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Depois nós vamos para Hebreus 11, 6, a Bíblia vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero ter o tesouro da salvação, eu preciso do tesouro da fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não alcançamos a salvação. Então a fé, ela vai na frente. Ela é fundamental. Fundamental para a nossa vida espiritual, fundamental para todos os aspectos da nossa vida. Então eu consideraria que a fé é o nosso maior tesouro. Nós podemos observar que a fé é tão importante que só no Novo Testamento ela é apresentada, né? Ela aparece aproximadamente 247 vezes. Então nós vemos que a fé é fundamental. Nós podemos observar que o próprio Senhor Jesus, ele sempre fazia menção sobre a fé. Quando ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Quando ele curou o cego de Jericó, ele disse, a tua fé te salvou. Então nós vemos que a fé está sempre
sendo lembrada pelo próprio Senhor Jesus. Então eu considero que a fé é o nosso maior tesouro. Por quê? Nós podemos observar que a fé é tão importante, mas tão importante, né, que a fé ela nos ajuda de forma que não nos deixa desistir. Por exemplo, Hebreus 10, 38, a Bíblia vai dizer: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos que Deus vai falar isto para nós através do apóstolo, né? Através do autor de aos Hebreus, dizendo melhor, que se o justo recuar, né? Porque o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nesse justo. Então nós observamos que o justo vive pela fé, e se ele viver realmente pela verdadeira fé, ele não desiste. E a fé realmente ela nos ajuda a insistir nos momentos mais difíceis da vida, quando nós pensamos que não vai dar, que não vamos conseguir. A fé ela vem e nos empurra, ela nos ajusta. E quando nós vivemos por esta fé, nós agradamos a Deus. Também nós podemos observar que a fé é importante porque tudo é possível para as pessoas que têm fé. Marcos 9, 23. Jesus falou para o jovem, ou seja, para o pai daquele jovem, o jovem lunático, quando ele estava naquela aflição de ver o seu filho naquele estado caótico, naquele estado crítico, né? Impulsionado por um espírito mudo e surdo que estava na vida do jovem, e o jovem caía com crises como se ele fosse epilético. E quando aquele pai trouxe o jovem até Jesus, Jesus perguntou: você acredita que eu posso fazer isto? Que eu posso libertar? Aí o seu filho, posso libertar o seu filho? Então aquele pai de família chegou para Jesus e disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Aí Jesus disse: tu podes crer, tudo é possível que crê. Então, para uma pessoa que tem fé, qualquer coisa é possível. Por isso eu insisto dizendo que o nosso maior tesouro é a fé. Se você tiver fé em Deus, Deus pode fazer o impossível, inacreditável acontecer em sua vida. Então nós podemos observar também que, através deste assunto, a fé é o nosso maior tesouro, nós podemos aprender algumas lições. E quais são as lições de fé que devemos aplicar em nossa vida? Porque quando nós aprendemos lições, é importante não apenas nós aprendermos aquelas lições com a intenção de passar para os outros, mas nós devemos aprender lições e aplicar em nossa própria vida. Então, quais são as lições aqui que, em relação à fé, nós podemos aplicar em nossa vida? Primeiro, só pela fé seremos salvos. Então, por aí, nós podemos observar que realmente a fé é o nosso maior tesouro. Efésios 2:8, olha o que o apóstolo vai dizer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E ele ainda diz, né? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um tesouro que Deus colocou em nós, é um tesouro que Deus deu para nós, a fé. Tesouro para nós acreditarmos em Jesus, acreditarmos na salvação em Cristo. Um tesouro para nós termos a fé e confiar que através deste tesouro maravilhoso, Deus pode salvar a nossa alma. Então, nós observamos que realmente a fé é um grande tesouro. Qual a outra lição que nós aprendemos aqui e devemos aplicar em nossa vida? Como disse, não apenas aprender para ensinar os outros, mas aplicarmos a nós mesmos. É que pela fé somos curados, Mateus 9, 21, 22. Né? Porque quando aquela mulher de Mateus 9, 21, 22, a mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Cristo Jesus, antes de ir, ela já tirou todas as suas conclusões, ela tinha feito todos os seus cálculos, né, os seus planos, suas deduções. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido desse homem, sararei. Então, quer dizer, ela já tinha uma fé, já havia desenvolvido uma fé dentro dela acerca do seu encontro com Cristo. Ela foi com uma fé perfeita de que, quando ela se aproximasse de Jesus e tocasse na orla do seu vestido, ela não precisaria lhe dizer nada, porque ela seria, com certeza, curada. Então, isso significa que nós podemos entender que, pela fé, nós somos curados. Quantas vezes nós sentimos coisas que
Muitas pessoas foram até para os hospitais, pessoas foram para atendimentos médicos e não conseguiram a solução. E nós apenas com uma atitude de fé, uma oração, acabamos sendo curados. Isso não significa que nós iremos desprezar o trabalho da medicina, logicamente não, até porque na equipe, né, entre os evangelistas, nós vemos que havia um médico, por exemplo, o Lucas, né, ele era um médico. Então ali, quando Deus permitiu isto, foi justamente para nós cristãos não desprezarmos a medicina. Talvez tem alguns irmãos que, com exagero deles, né, muitas vezes por falta de um certo entendimento espiritual, desprezam a medicina. Ah, não vou no médico porque Jesus me cura, sim, mas Deus também usa as mãos dos médicos, não é verdade? E é uma profissão como qualquer outra que deve ser honrada e nós devemos respeitar estes critérios. Agora, claro, já tem pessoas que qualquer coisa correm para o médico, não é verdade? E tem outras pessoas que elas insistem em sua fé. E até mesmo quando nós vamos ao médico, nós devemos colocar nossa fé em Deus em prática, na verdade. Nós devemos deixar que a nossa fé nos impulsione e nós devemos ir confiando que Deus usará as mãos dos médicos para nos prescrever o medicamento, na verdade, a medicação exata. Então tudo isso são vias da fé, por isso que eu considero a fé o nosso grande tesouro. E, muito mais ainda, nós vemos que pela fé nós vencemos as dificuldades da vida. Mateus 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então nós vemos que Mateus 21, o Senhor Jesus fala sobre aquela situação da figueira, né? Quando ele passou e não encontrou figos, ele estava com fome, ele não encontrou figos, e ele amaldiçoou aquela figueira: nunca mais nenhum homem coma figos de ti. Foram o percurso que eles tinham que ir, e quando voltaram, a figueira já estava seca. Então nós vemos que as palavras de Jesus foram palavras poderosas. Os discípulos ficaram admirados e veem que a figueira estava seca. Disseram: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou-se. Jesus disse: pois é, isso sucederá se quando algum de vocês aí usarem a palavra, se vocês tiverem fé, né, e vocês não duvidar daquilo que vocês estão fazendo, vocês podem até transportar os montes para o meio dos mares. Então nós vemos que a fé, ela tem um poder sobrenatural e por isto que ela é considerada o nosso maior tesouro. Eu espero ter ajudado você de algum modo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e procure explorar mais os assuntos em relação à fé, porque isso vai ajudar a sua vida espiritual e você terá um crescimento neste aspecto exponencial. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá, pode compartilhar com as pessoas que você ama, tá? Para que elas entendam que a fé é um tesouro. Quem tem, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Porque quando você tem a fé verdadeira em Cristo Jesus, você se torna uma pessoa totalmente diferente, tá bom? Então, quem sabe, muitas vezes você conhece pessoas que estão em depressão, pessoas que estão vivendo uma vida de ansiedade, ansiosas por determinadas situações. Com uma palavra como esta, você pode ajudá-la. Quem sabe essa pessoa está enfrentando determinadas situações porque perderam a fé. E se elas tiverem um nascimento ou um renascimento na fé, a vida delas poderá seguir um rumo totalmente diferente. Tá bom? Deus abençoe. Quero pedir a você, compartilhe, tá? Deixe o seu like, coloque seu comentário. Fazendo assim, você nos levará a sentir motivados para gravar mais vídeos e trazer assuntos que realmente edificará a sua vida espiritual. Forte abraço, Deus abençoe!